Boa noite, pessoal. Este é mais um Mori Conversas, agora com a presença ilustríssima de Rafa Afonso, nossa alvissareira, redatora aqui da Mori, que depois de muitos percalços conseguiu, né, a poder de muito talento e dedicação, botar de pé todo um trabalho em cima de Content System. Content System é dos assuntos quentes do momento junto a redatores, né, poderia-se dizer que é o primo textual do Design System, né? Eles andam juntos, eles trabalham juntos. E a Rafa, num momento de muita qualidade, abraçou isso num projeto e, a partir daí, desenvolveu todo um pensamento em cima, inclusive escreveu um livro, né, que já vai ser lançado, né? Agora é escritora, né, definidora de tendências, né? E Rafa, você merece, você é ótima, viu? Então, pessoal, Obrigada. vamos ter aqui essa apresentação. Rafa, por favor, o microfone é seu, fique à vontade. Novamente, muito obrigado pela sua disposição e generosidade, tá bom? Imagina, depois dessa introdução aí, fiquei até nervosa de apresentar. Vamos lá, vou compartilhar aqui. E acho que vocês estão vendo, né? Sim. Sim. Tá, Vamos lá, então. Deixa eu me ajeitar aqui entre as duas telas. Funcionou. Bom, então, essa vai ser a nossa agenda de hoje. Contexto, o que é, de fato, né, o Content System. O processo de criação, isso um pouco da metodologia que eu usei para mim, e um pouco das entregas. Não posso abrir muitos detalhes, né, sobre as entregas, mas eu vou compartilhar o que eu vi nesse meio tempo, o que eu tenho como referência. Bom, então, começar com boas-vindas para todo mundo que está aqui, né? Acho que já estamos aí em 40 pessoas, 44. Muito obrigada para todo mundo que dispôs um pouco do tempo para ouvir sobre isso. Estou bem feliz em compartilhar, principalmente porque é um assunto que eu amo, tanto o Content System quanto o processo de criação. Gosto muito de entender como é que a cabeça das pessoas funcionam nos bastidores para criar alguma coisa. E antes de começar, eu vou me apresentar, né? Porque eu não vou ficar aqui falando meia hora sem ninguém saber quem sou eu. Bom, começar me autodescrevendo, né? Depois esse vídeo vai aí para outros lugares. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos, olhos pretos, estou usando óculos, estou numa cadeira preta e um fundo meio rosado com um nicho de livros ali atrás. Bom, então, agora falando um pouco mais sobre mim. Eu sou formada em administração, contrariando aí as estatísticas que a maioria dos UX writers vem de jornalismo ou de letras. Eu trabalhava com marketing no varejo físico, em shopping center. Daí depois eu decidi migrar para o digital e comecei a trabalhar com e-commerce. Foi aí que eu comecei a mergulhar no universo digital e conheci o X. Foi quando também eu comecei uma pós-graduação em marketing e design digital pela SPM, na intenção de unir essas duas coisas. Então, queria ainda trazer o marketing um pouco do design digital. Bom, aí no começo do ano passado, eu já tinha concluído a pós, né? Sonhava com uma migração, sonhava em trabalhar com X, mas achava que ainda era algo muito distante. Até que eu passei por um layoff, uma demissão em massa, e foi o momento de repensar ali a vida, a carreira e tudo que eu pudesse. Daí apareceu uma oportunidade de eu vir para Mori como X-Writer, e aí eu topei. Além de muitos cursos avulsos sobre o X, sobre o Writing, eu comecei a minha segunda pós, que é focada em User Experience pela PUC, e também sou voluntária da Brazilians in Tech, que é uma iniciativa que apoia e incentiva mulheres na tecnologia, tanto quem trabalha com isso, né, ou quer trabalhar, quanto quem está mais focada no acadêmico, pensa em mestrado, doutorado nessa área. Essas são as minhas redes também, para quem quiser me achar e depois desse papo. Eu já faço conteúdo no LinkedIn sobre isso, e essa semana eu estreiei minha conta do Instagram também. Bom, daí vamos começar então pelo contexto, né? O que fez esse projeto surgir. Eu gosto de falar sobre o contexto até para outras pessoas entenderem melhor o que me motivou, o que eu estava precisando naquele momento, porque daí a pessoa se identifica ou não, né? Porque pode ser que nesse momento você não precise disso.
E outra coisa também importante de falar, né, que apesar de eu estar aqui contando sobre o meu processo de criação, eu não criei nada disso sozinha, eu não criei um content system sozinha do zero. Ele foi construído com muitas mãos, e aqui eu compartilho o meu papel como writer e o que veio da minha cabeça, tá? Então, começando pelas dores. Eu atuo como X-Writer Cross, ou seja, eu atendo diferentes squads com diferentes produtos ao mesmo tempo. Dessa atuação surgiram essas dores. Então, tinha uma falta de consistência de comunicação nas jornadas, eu sentia a necessidade de guias relacionados à comunicação digital e uma linguagem não inclusiva. Dessas dores, a gente viu algumas oportunidades. Como, por exemplo, né, se houvesse um padrão para as comunicações que se repetem, como é que a gente consegue levar a consistência do design system para a comunicação, para o time de writing, para o time de PD? E como é que a gente otimiza o dia a dia do time de writing e de PDs? Bom, falando especificamente sobre esse segundo ponto, né, de levar a consistência do design system para a comunicação, eu vejo que o design system ele funciona muito bem na maioria das empresas e reforça muito os princípios do design universal. O Miguel até falou, né, que ele é o primo ali do design, o content system é o primo do design system, e a gente realmente se inspirou muito no DS para fazer o content system. Eu não vou entrar aqui no detalhe, né, tanto do design system quanto do design universal, porque é um assunto que rende muita coisa, e hoje a gente está focado em conteúdo, não em design, ainda bem, porque é conteúdo que é a minha praia. Mas o que eu queria falar dele especificamente é que ele está muito presente no dia a dia e ele atende muito os princípios de writing, apesar do nome ser design universal. Então, por exemplo, enquanto no design system a gente fala que a gente precisa adequar o design até os menores dispositivos, mesmo que eles representem uma porcentagem super baixa, em writing a gente fala sobre essa adaptação para a comunicação. Então, usar uma linguagem simples e inclusiva, mesmo que isso represente, sei lá, 3% das pessoas que usam a nossa experiência. Então, a gente consegue fazer esse paralelo aí também. E por que quando a gente fala sobre adaptar o design para os menores dispositivos, isso é bem aceito, é legal, e quando a gente fala de linguagem simples e inclusiva, é visto como um trabalho a mais, como algo chato. Então, fica aí a reflexão, né, sobre isso. Mas, enfim, daí a gente começou, considerando, né, essas dores e essas oportunidades que a gente tinha, a gente começou a pesquisar sobre o que a gente podia fazer para resolver isso, né? A gente sabia das nossas dores, mas a gente não sabia exatamente o que fazer com isso e por onde começar. A gente chegou em alguns nomes, então a gente tem manual de tom de voz, content system, content write system, enfim, eu encontrei muita coisa. Mas assim, beleza, o que fazer em relação a isso, né? Depois de muito texto, muito vídeo, artigo, tudo que vocês imaginarem, a gente viu que realmente fazia mais sentido ser o content system, e eu vou explicar também mais por quê. Primeiro, começando pelo que é, né? Nas minhas pesquisas, eu encontrei essa definição maravilhosa. Eu odeio colocar textão em slide, mas essa aqui foi realmente muito necessária, porque foi praticamente meu ponto de partida, que o Ryan Cordell, não sei se é assim que fala o nome dele, mas espero que sim, ele fala que quando dizemos Content System, queremos dizer um conjunto de componentes específicos, apoiados por pesquisa, acordados pela equipe, isso é bem importante, totalmente integrados ao sistema de design que os designers e desenvolvedores usam agora. Algo que permite que as pessoas tomem decisões de conteúdo sólidas sem a nossa presença. Isso não quer dizer que a gente não queira mais trabalhar dentro do time de produto. Isso quer dizer que a gente não precisa dessas pequenas decisões que podem ser padronizadas. E aí a gente chegou também a algumas definições um pouco mais simples, né? Que ele é mais do que um manual de tom e voz de recomendação de estilo. Ele tem elementos reutilizáveis e padrões de conteúdo que podem ser usados por todas as pessoas, inclusive não redatoras. Representa, né, ali a consolidação do conteúdo como parte do processo de design e garante a consistência da comunicação em todos os canais também. E como objetivo, né, a gente pode dizer que o Content System se propõe a facilitar a compreensão da pessoa usuária, e quando a gente usa, por exemplo, a linguagem inclusiva, a linguagem simples para atingir o máximo de pessoas,
priorizar a acessibilidade, né, traduzir a plataforma e todos os seus produtos de uma maneira mais fácil, mais simples e mais acessível. Otimizar também as documentações e os padrões de uso para tanto para o time de writing, quanto PD, quanto desenvolvedores, para todo mundo poder usar. E reforçar a importância da consistência na comunicação em todos os pontos de contato ali com as pessoas usuárias também. Então, agora vamos para a minha parte preferida da apresentação, que é, de fato, o processo de criação. Mas eu vou só beber um pouco de água rapidinho. Então, vamos lá. A metodologia que eu usei é uma metodologia bem conhecida pelos designers, e eu, como uma grande admiradora da forma de pensar deles, trouxe essa metodologia para o meu processo de criação. Foi o que me ajudou a destravar, né, a deixar de olhar só para o problema e olhar as pequenas partes do todo sem pirar com tudo que precisava fazer. Então, o processo, ele começa lá pela ponta esquerda, né, com o desafio, e termina lá na outra ponta com a solução. Se alguém ainda não conhece essa metodologia, uma explicação bem rápida sobre como que ela funciona, é isso, ela começa lá na ponta esquerda, termina na outra, e ela é feita por momentos de divergência e convergência, que é quando a gente abre, né, o diamante ali e depois fecha. Esse abre e fecha, ele também representa o pensamento não linear do design thinking, que é essa maneira de pensar design. E uma outra coisa, né, eu falei lá no começo, mas de novo eu reforço, que essas etapas, elas são todas colaborativas, então se você está num time de writing, divide com outras pessoas. Eu não fiz isso sozinha e não recomendo também que façam sozinhos. Então, vamos lá, a gente começa lá pelo desafio, que vocês já sabem qual que é. Então, primeiro, a gente abre o leque, né, e aí expande para tudo que a gente pode descobrir. Descoberta é a nossa primeira etapa. Aqui a gente fez o mapeamento das dores e oportunidades, que eu já falei lá no começo. A gente fez mapeamento de linguagem, então como é que a marca se comunica em todos os pontos de contato, e aí considera tudo que a marca tem, né, atualmente. Então, se tem site, aplicativo, rede social, e-mail, atendimento, e sei lá, loja física e etc. E um benchmarking. Então, a gente fez pesquisa com outras empresas que já faziam esse tipo de padronização, que já tinham um content system, cases de mercado, alguns que tinham guia de linguagem dentro do design system, enfim. E nessa etapa também, a gente conseguiu falar com outros UX writers que já tinham feito esse processo. E aí, assim, gente, essa última etapa é bem cara de pau mesmo. Bati lá na DM das pessoas, falei, oi, tudo bom? Então, tô começando a fazer um projeto aqui sobre isso, vi que você fez um post, vi que você publicou sobre tal coisa, vi que você participou de um evento que... Você tem uns 30 minutinhos aí para a gente falar sobre, porque eu tô meio travada, tô meio na dúvida. A comunidade UX, ela é muito colaborativa, então deu super certo essa cara de pau de ir lá e perguntar se podiam ajudar. E aí a gente conseguia mais inspirações também, mais referências de como é que a gente começava. E essa etapa, ela também foi muito importante para conseguir convencer liderança, né? Porque a gente consegue materializar essa necessidade com um exemplo prático, com o que outras pessoas já fizeram, já testaram e etc. E aí, bom, com as descobertas feitas, a gente vai para a parte de definição, né? Que a gente fecha um pouco ali o diamante. Nessa etapa, a gente fez as categorias que a gente ia padronizar. Então, tudo que a gente tinha mapeado, a gente mapeou com print, escrevendo documentação. Documentação é uma parte bem importante. Tudo que você for fazer, escreve, coloca num arquivo, tira print, porque aquilo pode mudar a qualquer momento, ou, sei lá, pode sair do ar e você só ter aquilo na sua cabeça. Então, tira bastante print. E aí, enfim, todos esses prints a gente vai categorizando. Então, essas telas aqui, elas são uma mensagem de erro, elas são uma mensagem de sucesso. Ou eu quero ver como é que os botões se comportam. E aí coloca lá. Um roadmap, né, que é o planejamento do que ia ser padronizado, do que ia ser priorizado. Acho que isso é o mais importante, porque padronizar, a gente quer padronizar muita coisa. Mas o que a gente vai priorizar, o que vai ficar para um primeiro momento. E os prazos de entrega, também outro ponto bem importante,
Porque se a gente não coloca os prazos, a gente fica no, vou fazer quando tiver um tempo, e aí esse tempo nunca chega. Daí, enfim, feito isso, a gente vai para a próxima etapa. Com essa definição, a gente abre o leque de novo para desenvolvimento. E aí, nessa etapa, foi a etapa que mais demorou, porque é quando a gente está desenvolvendo de fato. E aí a gente fez padronização e organização. Então, junto com outras writers, né? A gente criou os padrões e as sugestões para as categorias. E aqui, por exemplo, aqueles prints que a gente já tinha tirado e achava que era mensagem de erro. A gente categorizava como... Será que categoriza como mensagens ou como mensagem de erro ou como outra coisa? É um exemplo muito prático. Quando a gente tem um placeholder de e-mail, né, que a pessoa digita lá o e-mail dela e digita errado. A gente precisa retornar um erro para avisar para a pessoa que o e-mail está errado. Essa mensagem de erro, que é muito menor do que uma mensagem de erro que aparece quando você quer fazer uma coisa em uma página e a página cai, ela é muito menor. Então, a gente categoriza dentro do placeholder, da categoria de placeholder, ou a gente categoriza dentro de mensagens de erro? Não tem uma resposta certa, tá? É uma decisão a se tomar. E aí, esse foi o momento em que a gente tomou esse tipo de decisão. A gente tinha muita reunião com o time de Design System também para alinhar esses padrões, entender como é que isso ia entrar, se ia para a biblioteca, se ia para uma página externa, enfim. Ter esse olhar também do Design System é bem importante, porque a gente consegue integrar essas duas áreas e trazer aprendizados também, porque possivelmente o DS já passou por esse momento, por essa etapa de construção, e tem lições aprendidas que pode ajudar do lado de cá. E, por fim, pesquisa com o usuário. Nesse caso, os nossos usuários são os designers, né? Por mais que é algo que vai impactar o nosso cliente final, quem está usando o sistema, de fato, é o designer, ali no dia a dia. Em UX, a gente fala muito sobre a importância de fazer pesquisa com o usuário, tanto no começo de um projeto, quanto no produto, para manter o produto, ou quando a gente vai lançar uma feature nova, por exemplo. E aí a gente trouxe essa máxima também para o Content System. E aqui em específico, na pesquisa, a gente queria entender como que eles preferiam consumir esse conteúdo, porque essa era uma dúvida que a gente tinha bastante. Se a gente colocava numa página externa, se ia para o Figma, numa biblioteca, se ia para um Notion. Então, assim, nada melhor para tomar essa decisão do que ouvir quem vai usar de fato, sabe? E qual seria a melhor maneira de visualizar também as mensagens, se é um print, em componente, enfim. Daí a gente fez, abrindo aqui, né, com mais detalhes, a gente fez testes com 5 designers, seguindo aquele padrão de pesquisa do Nielsen. Para quem não sabe, é um conceito de pesquisa que fala que você não precisa fazer com mais de 5 participantes. A partir disso, né, não é que não precisa, mas a partir disso, você começa a ter resultados muito iguais. E aí é mais fácil você fazer com esses 5, coletar todos os insights e o que pode melhorar e depois fazer com mais 5 até fazer com muitos. Não é que só precise de 5, tá? E, bom, daí por fim, né, falando já na etapa final, a gente vai para as entregas, que é a última vez que a gente afunila tudo que a gente criou. E aí, enfim, aqui em entregas foi o que eu falei, né? Pode variar muito dependendo da empresa que você tá, ou dependendo do que é possível fazer naquele momento, mas o mais comum que eu vi foi a página no Zero Height, que é uma plataforma externa bastante usada por time de produto, a biblioteca do Figma e um manual de utilização. E aí, esse manual de utilização, o que eu mais vi foi no Notion, que também é uma plataforma que muita gente que está no time de produto usa. E aí, enfim, falando um pouco mais sobre as entregas de fato, para mim, elas são muito, apesar de ser a última etapa, ela é a materialização de todo esse processo. Então, ela vai meio que resumir tudo que você fez até aqui. Como eu não tenho autorização para mostrar páginas nem nada, eu trouxe mais como dicas do que eu já vi mesmo, tá? Na página do Zero Height, por exemplo, eu vi algumas empresas que foram além dessa padronização e colocaram como um guia de comunicação, só que ali no detalhe de produto mesmo. Então,
Por exemplo, se você escreve um número, ao invés de você escrever 02, você escreve só 2. Se você coloca letra maiúscula no meio da frase ou não. Se você escreve para ou para, qual é a melhor boa prática para push, para e-mail. Então, eu vi alguns exemplos assim, que a página do Zero Height era um grande compilado de comunicação para produto, com boas práticas de writing também. E a biblioteca do Figma muito focada em componente. Então, o designer pegava um placeholder, por exemplo, ele já vinha completo com o texto que tinha que ser usado. A mensagem de erro já vinha completa com o texto que tem que ser usado, com a ilustração que tem que ser usada. E aí, enfim, vi muito mais desses dois exemplos. Mas é isso, depende muito da empresa que você está, do momento que você está, do que vai dar para fazer ou não. E é isso. Acho que eu falei bastante, também queria abrir aí para perguntas, né, se alguém tiver. E aí o spoiler que o Miguel já deu lá no começo também, que eu ia reforçar aqui. Em breve a gente vai fazer um e-book sobre Content System, ele já está pronto, né? Em breve a gente vai lançar aí, com tudo bem mais detalhado sobre esse processo, todos esses exemplos que eu vi por aí, referência, link, enfim, tudo que ficou guardado aí na minha documentação e eu quero compartilhar, né, para outras pessoas que quiserem fazer isso também. Agora sim, podemos ir para as dúvidas. Muito bom. Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone e falar. Que eu queria saber de você, Vou Rafa. parar de compartilhar antes, pode ser? Ou você quer que eu volte em algum momento? Não, pode parar. Pode parar. Só para conseguir ver todo mundo. Sim. Eu queria saber se isso já viu implementado em algum lugar, funcionando de pé. Onde eu tô agora, Se você ou... já viu, assim, se você já pegou ele funcionando. Não, eu vi só desses benches que eu fiz, das conversas que eu fiz, essas pessoas compartilharam comigo como é que funcionava na prática. Esse aqui, né, que eu contei sobre o processo de produção, a gente está usando, mas ele ainda não foi lançado oficialmente para o mercado. A gente usa nos projetos, né? Entendi, legal. Bom, o Átila tinha comentado sobre taxonomia, foi um dado momento aí que você fez do card sorting que poderia ajudar, mas eu não me lembro exatamente em que momento foi que ele falou. Tô Fala, vendo Camila. que o Ítalo também falou sobre o duplo diamante. Eu amo, Isso. em qualquer momento que eu posso usar o duplo diamante, eu estou usando. Funciona muito bem para minha cabeça. Bem. Bom, não sei, acho que não tem perguntas e... Gostaria de fazer uma pergunta. Ah, por favor, fique à vontade. Eu fiquei curioso que ela comentou que tinha várias formas de chamar, né? O entregável, né? E aí elas acabaram optando por Content System, né? E aí eu gostaria de Uhum. saber como foi essa discussão, quais foram os critérios, e tal. A gente tinha três nomenclaturas finais, né? Que era Content System, Content Design System ou Write System. O Write System, ele é muito focado no X-Writing mesmo. Então, ficaria mais ali, por exemplo, nos componentes. E a gente queria trazer mais coisas de conteúdo, boas práticas de writing para e-mail, boas práticas, tipo, onde que o X podia entrar em todos os momentos da comunicação. Então, a gente não optou por writing e sim por content por conta disso, para ter essa abertura de falar mais sobre conteúdo. E o Content Design System para Content System é porque a gente não ia fazer algo integrado com o Design System. Ia, sim, por várias questões, principalmente burocráticas, iam ser coisas separadas. Foi basicamente isso. Legal. A Priscila levantou a mão também? Sim, boa noite. Rafa, eu queria saber como é que foi o processo de vocês de Tom e Voz, por exemplo, se a empresa já tinha um manual de marca, um brand book, ou se vocês precisaram iniciar do zero. E se não, como é que foi essa integração do trabalho da equipe de UX com a equipe de marketing? Tá, vamos lá.
A gente já tinha um manual de tom e voz, mas ele era bem desatualizado, então a gente aproveitou esse mapeamento que a gente fez, né, das telas, do que estava sendo usado e de pessoas que estavam atuando no time ali também há um tempo e sabia o que era usado, o que não era usado, para fazer esse refresh, sabe? Mas o time de marketing, principalmente o time de marketing de produto, ele é muito unido ao time de UX, então fica um pouco mais fácil de trocar essas comunicações, sabe? De chegar numa versão final do que seria a palavra, o que seria o termo. Mas a gente não criou do zero o manual de tom e voz também. Perfeito, obrigada. Imagina. Rafa, tem aqui no chat, o Igor perguntou se existe algum content system aberto. Existe alguns. Se você jogar no Google Content System, vai aparecer. Os que eu lembro de cabeça, tem do Pinterest, tem do Google, e é só isso que eu lembro de cabeça, mas não posso te falar esse Então, outro. é isso. Assim, ele, na verdade, perguntou se você consultou algum. Acho que foram. Sim. Zen Club também, sim, tem vários que são abertos. Você acha que está seguindo tá seguindo o mesmo caminho que os design systems seguiram? Os content systems têm nome criativo? Porque os design systems são cheios de ter nome, né? Não. O Content System, os que Tem que eu começar vi, aí, ó. Vocês todos chamam Content System mesmo. são redatoras e redatores, tem que dar um nome criativo para o Eu content system. também acho. A Zabu. maioria que eu achei tem o Design System e dentro do Design System tem uma etapa de Content System. Então, geralmente, o nome, ele engloba os dois, sabe? Ah, tá, entendi. Não vai ter um nome próprio. Isso. Tá. Rafa, eu queria saber de questões de acessibilidade no Content System. Como é que fica isso? Do que a gente mapeou ou como é que... Como é que vocês consideram as questões de acessibilidade, né? Tá. Quando a gente estava fazendo os padrões, a gente já pensava o que seria mais acessível antes de propor um padrão. Então, termos mais acessíveis, ou se, o tamanho do que a gente ia usar, por exemplo, o botão, ou até pensando uma coisa que a gente fez muito relacionada à acessibilidade, e aí a Babi, que está aqui também, foi a pessoa que mais ajudou nesse sentido, de testar no programa de leitor de tela o que lia, como lia, se estava acessível, como é que o leitor entendia o que a gente estava escrevendo. Algumas coisas que a gente tinha proposto, a gente mudou depois que a gente fez esse teste com o leitor de tela. E aí, enfim, tudo que foi proposto já tinha esse pensamento de acessibilidade. Bem, E aí tem também uma aba só de acessibilidade, com mais detalhes. importante. Bom, eu acho que já foram as perguntas. Alguém tem mais alguma, né? Se não, levanta a mão. Eu não tenho pergunta, mas eu queria só dizer que, gente, é muito diferente quando você entra num lugar que já tem um content system, ou pelo menos, assim, um direcional, porque a maioria dos lugares que eu trabalhei não tinham. Então, assim, eu tive também que pegar do zero, e é muito difícil você... É um projeto muito grande, né? Então, é muito difícil você ter que alinhar com muita gente. Então, assim, eu admiro muito o trabalho das meninas, está me ajudando muito, que eu entrei recente. Então, igual eu falei ali, eu realmente olho o dia inteiro o Content System. Então, é muito legal, parabéns mesmo, ficou incrível, assim. Verdade. Obrigada. E aí tem um último ponto aqui que eu lembrei, que quando a gente estava conversando sobre a apresentação, sobre esse processo todo, sobre você contando do livro e não sei o que lá, você me falou que existe um grande interesse dos seus colegas de profissão, né, os redatores e redatores, de que todo mundo quer fazer, mas ninguém sabe como começa, né? Acho que talvez esse seja a principal dificuldade. Exato. É por isso que eu quero falar mais sobre o processo de criação mesmo, sabe? Como é que começa alguma coisa. Muito mais do que, olha, essa aqui é a página pronta, esses são os componentes. Tipo, tá, mas como é que eu chego nessa definição aqui, que a frase é essa, que essa é a palavra, que esse vai ser o termo,
que o botão é assim, não é assim. Então, quero falar muito mais sobre esse processo de como começar e como fazer do que mostrar o resultado lá no final. Sim, bacana. Bom, então vamos começar aqui. Eu acho que já foram todas as perguntas, começar o nosso encerramento. Queria agradecer novamente, Rafa. Muito obrigado pelo seu tempo de exposição, criar a apresentação, ensaiar, vir aqui trazer para a gente essa informação. Novamente, parabéns pelo ótimo trabalho, parabéns, os frutos que você vem colhendo são absolutamente merecidos. Então, Obrigada. você está aí por cima da carne seca, muito merecidamente, tá? Queria agradecer a presença de todos também. Esse foi mais um Mori Conversas, eu sempre me embanano nessa hora. Na segunda quinta-feira do mês, na terceira é o Bastidores. Semana que vem a gente tem, né? Todos estão convidados, mas para o Conversas mesmo, teremos novamente no mês que vem. Espero ver todos aqui novamente. E é isso. Obrigado, Rafa. Obrigado, pessoal. Obrigada Bom, pelo convite. bom, Obrigada pelo pessoal também. claro, sempre. Valeu, pessoal. Então é isso. Tchau, tchau.